Muy buenas noches, estimados amigos. Una alegría estar con ustedes de vuelta en este lunes, día 18, para nuestra 16ª clase de nuestro curso Conociendo la Biblia. Efectivamente, ya es un avance bastante bueno. Estamos ya con praticamente un semestre, equivale a un curso de un semestre, y es muy bueno que mucha gente está acompañando y, sobre todo, acompanhando com bastante entusiasmo, com bastante ânimo. Saludo a todos que estão aqui desde Estados Unidos, a senhora Emma está nos saludando, a senhora Carla de Houston, também de Equador, de Costa Rica, recordando que em Costa Rica também nos estão transmitindo através do canal de Los Heraldos del Evangelio em Costa Rica, também em Montevideo, em Uruguai, também se está transmitindo através do canal de Los Heraldos aí. Saludos a todos, aqui de, como disse, aqui há gente desde nosso barrio hasta gente de outros países. Daqui a pouco vai haver gente de Japão também assistindo. Há japoneses, há gente que vive em Japão, mas que está assistindo desde Peru também. Muito bem, então é uma alegria. Vamos fazer nossa oração inicial. Aqui me pareceu interessante que a senhora, aqui deixe-me encontrar, aqui de Venezuela, com coração venezuelano também. Deixe-me encontrar aqui, me havia assim. Senhora Elizabeth disse: pido ao Espírito Santo dones de sabedoria para conhecer as enseñanças da palavra de Deus. Então, é muito boa a intenção, Senhora Elizabeth. Vamos fazer nossa oração hoje nessa intenção, pedindo os dones do Divino Espírito Santo, exatamente para que podamos compreender a palavra, amar a palavra de Deus. É Deus que se revela a nós, é Deus que hace palavra para nós e nós devemos saber escuchar bem essa palavra. Então, vamos fazer a oração nesse sentido, mas vamos rezar também. Vocês devem haver visto as notícias. Nessa semana, a igreja ha perdido 9 obispos, entre eles alguns cardenais, e alguns deles, incluso eu o conheci personalmente. Ele que era cardenal arzobispo de Rio de Janeiro, o conheci desde o momento que foi cardenal aí em Rio de Janeiro. Eu estava na época, era encargado da casa de Los Heraldos ali em Rio de Janeiro, quando entrou Dom Oscar Scheidt e agora faleceu esta semana. Vamos rezar por todos estes e por todos os enfermos, por as pessoas falecidas. Em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo. Amém. Deus te salve Maria, llena eres de graça, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora Auxiliadora, ruega por nosotros. Nuestra Señora del Buen Consejo, ruega por nosotros. Divino Espíritu Santo, escúchanos. Em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo. Amém. Aqui também, República Dominicana. Aqui, Lourenço Quijada está fazendo uma pergunta muito interessante, porque ele nos está aqui também de Argentina, vários lugares, da Maria Milagros, Moreno, pero está fazendo uma pergunta onde encontrar os textos auxiliares. É importante, boa pergunta, bom recuerdo, Lourenço, porque justamente iba a falar sobre isso agora. Os que já estão acompanhando o curso há tempo, evidentemente já conhecem a página do curso. Então, é só poner bit.ly curso Bíblia 21 e aí já está a página do curso. Na página do curso estão todas as classes ordenadamente. Vocês podem poner aí para assistir. Estão o link de todas as classes, incluso essa classe de hoje já está incluída aí. Está o livro Maria en el Sacrifício de Cristo, aquele livro que eu falei para vocês há umas semanas atrás, também está aí para os que desejam pedir. Também estão os textos por temas, pero ojo, não é o texto de cada classe, sino por temas. Já são publicados 6 temas, incluso o tema próximo que vamos tratar já está publicado, pero muitas vezes um tema serve para 2, 3, 4, 5 classes. Então, o tema são por temas, já estão publicados 6, hasta agora estamos no tema número 5. Também estão aí alguns livros, de los quais recomendo bastante. Um livro chamado Conhecer a Bíblia. Conhecendo a Bíblia é o mesmo título de nosso curso. Um livro muito bueno, sintético, que dá uma visão general da Bíblia. Muito bueno este livro. Também há outros livros, entre os quais um livro também excelente, que já comentei em outros momentos, de Scott Hahn, chamado Roma Dulce Hogar. Les recomendo esses livros. E há outros livros que estão colocados aí. Pero também estão, sobretudo, algumas traduções das Sagradas Escrituras,
recordamos, algunos ya conocen, hay una muy buena, muy recomendada de Nácar Colunga, y hay también una en 5 volúmenes, que es una Biblia comentada por los profesores de Salamanca. Es excelente. Ustedes, por ejemplo, cogen un trecho de la Biblia que tienen una duda. Entonces, por ejemplo, ¿no? Yo leí Isaías 34:14. ¿Cómo puede entender esto? Va a esa Biblia de Salamanca y ahí los profesores de Salamanca explican justamente sobre todo estos capítulos, esses versículos mais difíceis de interpretação. E realmente é muito interessante. Então, estão aí todos os links para você descargar. Então, só recordando a página, só poner, já coloquei aí, bit.ly/curso Bíblia 21 e listo, já entra diretamente na página. Bem, vamos entrar em nosso tema. Vocês se recordam que na semana passada estávamos falando de la criação e demos uma pincelada sobre a teologia de la criação, um tema bastante importante, e havíamos terminado exatamente aqui, no conceito teológico de la criação. Então, isso aqui já havíamos visto a semana passada, só para recordar, não? El acto criador, por el acto criador, Deus cria a totalidade de lo que existe. Então, não é que Deus criou uma parte, depois se vão criando outras, não. En el período chamado de la criação, Deus cria todo. Depois, vocês se acordam que há um período inicial, que é o período propriamente de criação, e depois aquele período que chamamos de ornamentação, em que Deus já não está criando propriamente coisas novas, sino que está ordenando aquilo que criou. Se pode especificar 3 aspectos. O Criador não sofre câmbio, o Criador permanece sempre o mesmo, não cambia. O criado é distinto do Criador. Então, aqui também recordamos que havíamos falado do tema do panteísmo. Há muitas teorias gnósticas, panteístas, que dizem que as pessoas os seres humanos somos parte de Deus. Não. Nós somos criaturas de Deus. Deus nos criou e nós, como todos os seres criados, somos criaturas e somos, portanto, diferentes do Criador. Somos criaturas de Deus. O Criador não parte de uma matéria preexistente, sino que cria a partir de la nada. Então, já vimos isso também. Recuerdam que havíamos visto o livro da sabedoria, etc. Mas muito importante é o livro de Macabeus, aquela declaração que hace a madre de los Macabeus. Isso já havíamos visto a semana passada, só estamos recordando. A criação é o tempo e o mundo começam a existir não quando Deus concibe a ideia, porque a ideia de Deus é eterna. Por isso que Deus, desde toda a eternidade, já havia pensado na criação. Pero o tempo começa quando Deus realiza isto. E aqui entramos no tema novo, que é a causa eficiente de la criação. Aqui é bastante interessante, um pouco resumido, pero para que tenhamos uma ideia. Solo Deus é o Criador. Não existe outras causas da criação. Não podemos pensar que Deus é um dos criadores, não. Solo existe um Criador que é Deus. Deus é o único Criador. E San Agustín é muito explícito nisso. San Agustín diz: não pode haver uma criatura que seja criadora. Não há criatura como causa principal que pode criar algo de la nada. É interessante isso, porque o ser humano muitas vezes se toma por soberbia, porque mira a tecnologia, como conseguimos alcançar isso, aquilo, como conseguimos desenvolver a medicina, como conseguimos desenvolver os computadores, como conseguimos desenvolver a internet, e tantas coisas que o ser humano se consegue fazer tantas coisas com a tecnologia. Pero ojo, qual ser humano conseguiu criar algo vivo? Ayer uma pessoa me enviava, não sei se é montagem ou não, pero parece ser verdade, não? Um vídeo em que um androide, um muñeco, digamos assim, de uma mulher, e que conversa como se fosse uma pessoa. A pessoa, você mira, conversa com ela pensando que está falando com um ser humano e, em verdade, não é um robô. Então, o ser humano é capaz disso, pero não é capaz de fazer uma plantita, não é capaz de fazer uma semilla, não é capaz de fazer uma célula. O ser humano não é capaz de fazer uma célula. Uno pode perguntar, pero e não é hecho aí alguns vírus e tal? Não, o ser humano
ha modificado um vírus que existia, ha modificado uma célula que existe, pero não ha criado nada com vida. Então, isso é importante. O ser humano não pode criar nada, solo Deus é criador. O ser humano pode transformar, o ser humano pode ordenar, isso sim, pero não criar. Isso é importante também, essa declaração de San Agustín. San Agustín aqui, sobretudo, está pensando não nesse tema que estou falando da tecnologia, sino que está pensando em uma herejia que existia desde o início da igreja. Nessa época era muito forte essa herejia, chamada el arianismo. Vou poner por escrito aqui. Onde está aqui? Aqui está, arrianismo. O arrianismo decía que nuestro Jesucristo no es criador, sino que criatura. Entonces, pero nuestro Jesucristo, Él hace parte de la creación. Y por eso que San Agustín hace esa afirmación que no hay criatura que sea causa principal que pueda crear algo de la nada. Solo Dios puede crear. Y como decíamos, la creación es obra trinitaria. Muchas veces pensamos que como a criação está em el Gênesis, está em el Antigo Testamento, está antes de la revelação de la Trinidad, quando pensamos em la criação, ¿qué pensamos? Deus Padre. El Padre é o Criador. Deus é o Criador e, portanto, el Padre é o Criador. Não. Aí nos equivocamos. Evidentemente, nós, seres humanos, atribuímos ao Padre, ojo para essa palavra, vamos pôr por escrito, atribuímos ao Padre a criação. Pero que nós atribuímos ao Padre a criação não significa que o Padre seja o único criador. A criação é obra trinitária, é obra de las três pessoas de la Trinidad. Toda atividade ad extra, então você vê aqui a palavra que aparece escrita aí, toda atividade divina ad extra. O que significa ad extra? Ad extra significa aquilo que vai para fora da Trinidade. Só para recordar um pouco da teologia trinitária. Deus Padre, Deus Hijo, Deus Espírito Santo. Os três são eternos. O Padre, o Hijo e o Espírito Santo são eternos. Sempre han existido os três. Não é que um é primeiro que o outro, não. Os três são eternos. Padre, Hijo e Espírito Santo, os três são eternos. E os três vivem em harmonia eternamente. Portanto, aquilo que eles fazem dentro da Trinidade, actuam como pessoas individuais. O Padre ama o Hijo ama o Padre, del amor del Padre por el Hijo procede el Espíritu Santo, y por tanto tenemos el amor del Espíritu Santo por el Padre, el amor del Espíritu Santo por el Hijo, el amor del Hijo al Padre. Aí sí podemos individualizar cada uma de las personas. Pero toda acción, um pouco de atenção para isso, toda acción que a Trinidad hace para fuera de sí es trinitária. Toda acción ad extra es trinitária. Sempre que há uma actuação de Deus, são as três pessoas que estão actuando. Não é que há uma só pessoa que atua, uma só que não. Exemplo, a encarnação. Uno poderia pensar, não, a encarnação foi o Espírito Santo. Não. A encarnação é obra trinitária. El ángel aparece para Maria e disse: La fuerza del autismo bajará sobre ti. El Espíritu Santo bajará sobre ti, e por isso el Hijo que nacerá será chamado Hijo de Deus. Portanto, actúa el autismo, el Padre, actúa el Espíritu Santo, actúa el Hijo que se encarna. Portanto, é uma obra trinitária. Aqui também, a criação é obra trinitária. Isso vamos encontrar declarado tanto em la Escritura, quanto em el Magistério, quanto em la teologia. Vocês se recordam que a Escritura e a tradição formam o depósito de la fé. Depósito de la fé que está composto por la Escritura e la tradição. Esse depósito de la fé, onde está toda a verdade revelada por Deus, foi confiado ao magistério da Igreja. E esse magistério da Igreja se utiliza do auxílio da teologia
para poder entender, interpretar, estudar de um modo racional e científico toda a revelação divina. Portanto, é importante que vamos ver que a criação é trinitária, encontramos dados em la Escritura, en el Magisterio e em la teologia. A Escritura nos diz, desde o início em Gênesis, e o Espírito de Deus soplava sobre as águas. Vocês recordam que hemos leído isto? Está em Gênesis capítulo 1, versículo 2. Aqui existem muitas traduções, cuidado com isso, há muitas traduções para esse versículo que estamos citando. Alguns colocam o viento, outros colocam o Espírito aleteava sobre as águas, incubava sobre as águas. Claro, são palavras que são escritas em hebreu. Hebreu é um idioma muito mais sencillo, com muito menos palavras do que o castelhano, do que as línguas desse romance, que são as línguas que han venido do latim, e, portanto, existe um pouco de divergência de como interpretar. Mas a expressão que encontramos em hebreu é ruá, e, portanto, ruá, que pode ser traduzido como vento, no conjunto da escritura, normalmente indica o Espírito. Evidentemente, aqui não se trata de uma revelação do Espírito Santo, da segunda pessoa da Trindade, porque não foi revelado a Trindade no Antigo Testamento, sino que os padres da Igreja encontram aqui uma indicação, um sentido que vai dando a entender, quando for revelado o Espírito Santo, a ação do Espírito Santo já em la criação do mundo. Também São Juan, aí se já estamos no Novo Testamento, São Juan vai dizer, todo foi criado por ele aqui é o Hijo, e sem ele nada seria hecho. Isso está ao início do Evangelho de São Juan, o que chamamos o prólogo do Evangelho de São Juan, um texto lindíssimo em que São Juan inicia desde o versículo 1 até o versículo 18 de seu Evangelho. E ele, muito claro aqui São Juan, todo foi criado por ele, por Cristo. Portanto, nosso Senhor Jesucristo é criador. A criação foi hecha por el Padre, por el Hijo e por el Espírito Santo. O segundo concílio de Constantinopla, no ano 553. Ojo, que há tempo, 553. Muito interessante esse concílio. ¿Eh? Vocês sabem que Constantinopla atualmente é uma cidade, está na Turquia, pero antigamente Constantinopla era praticamente o centro da cristandade. Havia Roma, pero Constantinopla era uma cidade mais antiga e, portanto, as principais escolas, os principais teólogos, nesta época, estavam mais em Constantinopla, aunque evidentemente obedeciam as determinações do Papa, por supuesto. ¿No? Pero o segundo concílio de Constantinopla que nos disse, uno solo es Dios, el Padre, de quien todo procede, y uno solo es Jesucristo, por quien todas as coisas foram hechas, e uno solo es el Espírito Santo, em quem todas as coisas existem. Portanto, aqui o magistério nos deixa muito claro que a ação de criação é do Padre, do Hijo e do Espírito Santo. E Santo Tomás, falamos da Escritura, magistério, teologia. Santo Tomás de Aquino disse, criar convém a Deus, por razão de su ser. Portanto, o poder de criar pertenece a Deus. O Padre é Deus, sim. O Hijo é Deus, sim. O Espírito Santo é Deus, sim. Portanto, o ser criador é idêntico às três pessoas. Criar é algo comum à la Trinidade. Então, a criação pertenece a las três pessoas da Trinidade. Isso é bastante importante, por isso que, quando o Evangelho de São Juan, al inicio dice, en el principio era el verbo, o en el principio era la palabra, aqui já está indicando a divinidade do Hijo, porque é muito claro, a palavra de Deus é criadora. Então, por isso ele utiliza essa expressão, no princípio era a palavra, no princípio era o verbo. E o Catecismo da Igreja Católica, les recomendo muito o livro, o Catecismo da Igreja Católica. Vocês sabem que todo concílio mais importante da Igreja sempre se ha pedido a produção de um catecismo. O Concílio de Trento, que foi do ano 1545 a 1563, o Concílio de Trento produziu um catecismo chamado Catecismo
de São Pio V, conhecido como Catecismo de São Pio V. Pero, claro, as coisas vão cambiando, etc. Não as verdades vão cambiando, sino que o mundo vai cambiando e vão suscitando dúvidas novas, problemas novos. E no Concílio Vaticano II se pediu a proclamação de um novo catecismo. Se durou mais ou menos, foram 30 anos para preparar esse catecismo e o Papa Juan Pablo II foi quem promulgou o Catecismo da Igreja Católica que utilizamos atualmente. Então, o catecismo afirma a ação criadora do Hijo e do Espírito inseparavelmente unida com a ação do Padre. Portanto, está claríssimo que isso é a fé da Igreja, a criação é obra da Santíssima Trindade. Então, aqui é interessante que sepamos isso, tenhamos bem presente que toda a obra da criação pertenece à Trindade. Muito bem, agora, não sei se vocês se recordam, hace umas 5, 6 classes atrás, uma pessoa perguntou, não me acordo quem foi que perguntou, mas isso é uma pergunta sobre o tema da tradição yavista, tradição sacerdotal, tradição eloísta. Não sei se recordam disso. A pessoa hizo a pergunta e eu lhe disse, bem, é um tema interessante, vamos tratar isso posteriormente. Não vou explicar agora porque vamos tratar posteriormente. E chegou o momento de tratar sobre isto. É um tema que é bastante interessante. Muitas vezes escutamos falar sobre isto, mas poucas pessoas conhecem realmente o que significa essas famosas tradições yavista, eloísta, etc. Esse sistema foi inventado, foi sistematizado, colocado em ordem por um filósofo alemão chamado Julius Wellhausen. Julius Wellhausen era filósofo, não é um teólogo, ou não é um biblista propriamente, sino que é um filósofo protestante alemão, e aí está a sua fecha de período que viveu, portanto, do século XIX e início do século XX. Pero, claro, esse tema é estudado mais ao final do século XIX. Quando Wellhausen estuda o Gênesis, ele vai fazer uma teoria chamada teoria documentária. Ele não é o único, há muitos autores que han falado sobre a teoria documentária, pero a síntese hecha por Wellhausen é a que se ha hecho mais famosa e que é utilizada atualmente. Quando nós estudamos o Gênesis, com vocês, hemos estudado já parte do Gênesis, hemos leído o capítulo 1, todavia não entramos no capítulo 2, pero hemos leído o capítulo 1 e vamos encontrar no Gênesis, vamos encontrar nos livros, sobretudo do Pentateuco, trechos que evidenciam a presença de autores que conjugam estilos diferentes. Incluso utilizam conceitos teológicos de épocas diferentes. Vamos buscar entender isso aí. Quando leemos, vamos encontrar em um momento um conceito teológico, um modo de falar, um modo de pensar, e no capítulo seguinte, um modo de falar, um modo de pensar, uma teologia diferente, de outra época, de siglos depois. Então, como pode que o capítulo 1 e o capítulo 2, tão cerca um do outro, podemos encontrar essas diferenças? Por exemplo, o modo de mencionar a Deus. Não sei se já escutaram falar os nomes de Deus, porque, claro, nós decimos Deus, outros dizem Yahvé, pero de onde vem Yahvé? De onde vem Jeová? Ojo, a primeira forma del homem mencionar a Deus em hebreu é a partícula el, assim como está escrito, sin tilde, el. Não é el de castelhano, não, por supuesto. Esse aqui estamos falando em hebreu. Só a partícula el é a fórmula mais antiga. Daí vem Ilá, se deriva Ilá, que dá depois para os muçulmanos Alá. Então aí vem de el. A partícula el se utilizava muito, sobretudo em los nombres teofóricos. Que são os nomes teofóricos? Theos significa Deus. Fonos significa sonido, hablar. Então, o nome teofórico é um nome que tem Deus dentro dele. Atualmente temos alguns nomes teofóricos comuns em nossa sociedade. Por exemplo, Teófilo, amigo de Deus.
Teodoro. Entonces sí tenemos algunos nombres todavía en nuestros días, algunos nombres teofóricos facilmente identificables. Pero sí tenemos outros nomes teofóricos também comuns. Daniel, Miguel, Rafael. Pero ¿dónde está el nombre de Dios aquí? Porque en Teófilo está muy claro, Theos, Dios, Filos, amigo, amigo de Dios. Pero en Daniel, en Rafael, ¿dónde está Dios? Exatamente en la partícula el. El significa Dios. De ahí viene Betel, la casa de Dios. Hay todo que termina con él, o la palabra él, la partícula él, indica Dios. Entonces, Miguel, ¿quién como Dios? Rafael, la medicina de Dios. Entonces, así vamos teniendo la partícula él como la forma más antigua de referirse a Dios en las Sagradas Escrituras, presente sobretudo en los nombres teofóricos. Después vamos a tener la partícula llamada Elohim. Es la más común, como vamos a estudiar daqui a poquito. Yahvé também se vai tornar presente, vamos falar sobre ela. E outra forma que vamos encontrar bastante é Elohim Yahvé. Assim, ou com um guion, alguns põem com guion. Elohim Yahvé. Então, essas são as três formas que vamos encontrar com bastante frequência nas Sagradas Escrituras. Pero, ojo, essas formas de falar indicam épocas diferentes, porque Elohim é antes da revelação do nome Yahvé. Yahvé vai ser depois da revelação, depois da sarça ardente com Moisés. Elohim Yahvé já vai ser posterior a isso. Então são formas diferentes, mas vamos encontrar isso na própria Escritura, no próprio texto do Gênesis. E por isso é importante conhecer o tema da teoria documentária. A primeira forma que mencionamos, que é Elohim, é a mais frequente. Ela aparece 2000 vezes no Antigo Testamento. Existe uma forma que aparece só 57 vezes, que é Eloá. Mas a diferença é pequena. Qual é a diferença? Elohim é plural. Eloá é singular. Plural e singular. Interessante essa diferença, vamos guardar isso. Mas a mais comum é Elohim, que aparece 2000 vezes no Antigo Testamento. É um plural. E que significa? Ojo, pode significar mais de uma coisa. Vamos encontrar a expressão Elohim com mais de um sentido em las Sagradas Escrituras. Em primeiro lugar, podemos encontrar indicando uma pluralidade de deuses. Vários deuses, quer dizer, é um plural, portanto, hablando de los deuses gregos, por exemplo, los deuses de los filisteus, los deuses de los persas, por exemplo, para dizer, não? Então, são uma pluralidade de deuses. Aqui estão as citas bíblicas, onde encontramos a palavra Elohim utilizada para um conjunto de deuses. Pero também encontramos para um Deus singular de los paganos. Por exemplo, Camos, Star, Baal-zebul. Baal-zebul, daí vem essa palavra, interessante, só por curiosidade. Vocês já escutaram falar bastante de Beelzebul, não? Que é dito como o nome de um demônio. Inclusive, na Bíblia encontramos que os fariseus dizem, para nós Jesus Cristo, tu sacas os demônios por ordem de Beelzebul, por el poder de Beelzebul. Então, de onde vem a palavra Beelzebul? Vem de aqui. Baal-zebul era o deus de las moscas. Então, está no segundo livro de Reis, porque eles tinham um templo para esse deus, e aí haciam seus sacrifícios, pero como não cuidavam muito da limpeza, derramavam a sangue de los animais e se llenava de moscas, e por isso se chamava Baal-zebul. E era um ambiente tão assim feio, que depois han dado nome para o demônio com Beelzebul a partir desse Baal-zebul. Pero, portanto, voltando aqui, encontramos nas Sagradas Escrituras a palavra Elohim utilizada tanto para um conjunto de deuses quanto para um deus específico de los paganos. Pero também encontramos a mesma palavra utilizada para o Deus de Israel, para o Deus verdadeiro. Uno pode perguntar, pero por que vai usar a mesma palavra? Do mesmo modo que nós utilizamos a mesma palavra Deus, tanto para um Deus pagano, quanto para o Deus verdadeiro. Qual é a diferença? Que nós, cristianos, católicos, utilizamos Deus com maiúscula para o Deus verdadeiro, e Deus com minúscula
para los falsos dioses. Então, o deus Apolo, o deus Saturno, o deus Marte. Então, Marte, utilizamos sempre com letra minúscula, mas utilizamos a mesma palavra. Então, eles também utilizavam a mesma palavra Elohim, tanto para um conjunto de deuses, quanto para um deus pagano, quanto para o próprio Deus verdadeiro. Agora, um ponto interessante: Elohim é plural, pero normalmente o verbo está em singular, raramente em plural. Isso indica que o uso da palavra Elohim normalmente se entendia para o Deus verdadeiro. O uso mais comum é para o Deus verdadeiro e por isso sempre se utilizava na maioria das vezes, o verbo estará em singular. Na maioria das vezes, como dizia para vocês, generalmente, no Antigo Testamento, vamos encontrar a palavra Elohim para designar ao Deus verdadeiro, ao Deus único e verdadeiro. Em alguns casos, aqui vamos ter atenção para isso, a mesma palavra no Antigo Testamento, às vezes, foi utilizada para falar de los ángeles, de los muertos ou de homens importantes, como Moisés. O hecho de utilizar a mesma palavra Elohim para los ángeles ha suscitado alguns problemas. Vocês não sei se sabem disso, mas San Agustín comenta em el livro chamado De Civitate, La Ciudad de Dios, o livro número 10, San Agustín comenta sobre a adoração a los ángeles, que hacían los judíos desviados, alguns judíos desviados, e que haviam passado incluso para o cristianismo, hacían adoração a los ángeles. E por que isto? Porque como a mesma palavra Elohim se utilizava para Deus e utilizava para los ángeles, alguns leiam entendendo que se referia a los ángeles, o que eram poderes divinos, e começaram a adorar los ángeles. Também vamos encontrar muitas partes, sobretudo em Gênesis, vamos encontrar isto, que o texto sagrado nos está falando de Deus. Deus falou com Abraão. E daqui a pouco é o ángel, pero é Deus, Yahvé, ou é o ángel do Senhor? É o ángel de Deus. Também isso acontece com Jacob. E uno se queda um pouco na dúvida, porque como é a mesma palavra, muitas vezes se pode confundir o que é, se o autor está se referindo a Deus ou se o autor está se referindo a um ángel. E por isso os tradutores buscam, por el sentido da frase, colocar Yahvé ou colocar el ángel del Senhor. Pero no original vai estar lo mesmo, vai estar Elohim. Por isso há um pouco de confusão. É bom saber isto para saber que há esse tipo de coisa. O hecho de usar plural não significa que eles já tinham a revelação da Trindade. Não. Isso significa um símbolo de majestade, de la grandeza de Deus. Assim como os reis antigamente sempre diziam em plural, nós hacemos isso. Os papas também falavam com esse linguagem. E, portanto, nessa época, os que escreveram han utilizado esse plural como que chamamos o plural majestático. E, portanto, para indicar essa grandeza e a consideração que eles tinham por Deus. Muito bem, a segunda forma é a forma de Yahvé. Pero quando começamos a falar muita doutrina assim, a gente começa a cansar. Então, vamos fazer uma pequena pausa para o café. E a pausa para o café de hoje é selecionado uma coisa bastante interessante. Creio que vocês vão gostar. Sobretudo os que já estiveram em Espanha, de pronto já conhecem o santuário de Santiago de Compostela, aí onde estão os restos mortais de Santiago. É um lugar de peregrinação, muita gente vai aí. Incluso essa semana estive em uma tenda e uma pessoa, um espanhol que trabalhava aí, me perguntou: você é de Santiago? Porque tinha a cruz de Santiago de Compostela, não? Então, a cruz que usamos é de Santiago. E ele disse: mas já hice caminhada a Santiago 3 vezes, etc. E conversamos um tempito sobre isso. E é interessante, Santiago de Compostela é um dos maiores lugares de peregrinação do mundo. E aí, por a gente que ia, havia uma dificuldade que para a época, como fazer? Porque a gente chegava cansada. Imagina que alguns levavam 1 mês, 3 meses, 1 ano caminhando, às vezes mais de 1 ano.
Se a pessoa iba, por exemplo, de França, por levar 3 anos, não sei. Então, muitas vezes as pessoas chegavam aí com um olor assim forte, não? Então, o que fizeram? Como vamos solucionar isto? Incluso porque podiam passar enfermidades e tudo. Assim como aí o incenso pequeno, mandaram fazer um turíbulo enorme, bem grande, para tomar conta de toda a igreja e colocar incenso em toda a igreja. E aí eles não falam propriamente espanhol, sino que é uma mescla, porque já estão em Galícia, por aí, então é um pouco de um gallego e utilizam a palavra que é um clube parecido um pouquinho com o português, que é bota, assim se escreve, botafumeiro. Vai aparecer escrito. Então é muito interessante, eu vou passar para vocês isso uma seleção de algumas imagens del botafumeiro, me pareceu bastante interessante. Aí uma pessoa perguntando onde ver as demais classes. Em la descrição de cada vídeo sempre estão as classes anteriores também. Você pode abrir a descrição do vídeo, estão as classes anteriores, está a página do curso, estão todas as indicações para vocês poderem entrar. Então, é só ver na descrição do vídeo, incluso desse vídeo que estamos fazendo, está todos os links de todas as classes. Então, vamos passar aqui o botafumeiro para fazer um pequeno descanso. Bem, muito interessante. Para os que não conhecem Santiago de Compostela, já queda uma invitação para ir conhecer. Muito bem, então aqui aí alguma pessoa está perguntando, entrou por primeira vez hoje no curso e está perguntando como vai ver as classes anteriores. Está tudo aí muito claro, não? Está, eu acabo de colocar aqui o correio para se querem fazer alguma pergunta, alguma consulta. O WhatsApp, se querem receber também, o WhatsApp para receber os mensagens. E havia posto aqui a página do curso, pero me equivoquei, aqui faltou uma letra, vou pôr de volta. A página do curso está aí. Pero todo isso está na descrição do curso. Muito bem. Então, agora que já vimos, sim, Rosana Alves está recordando, os que todavia não estão inscritos no canal, por favor, suscrever-se no canal. Os que já estão inscritos, pero não colocaram a campana, também colocar a campana para receber as notificações quando se publica algum vídeo novo. E também não se olvide de dar o like, o me gusta. Isso já expliquei para vocês, tem uma importância, porque quanto mais haya me gusta, as máquinas de YouTube divulgam mais o vídeo para mais pessoas poderem conhecer sobre as Sagradas Escrituras. Portanto, é interessante que vocês coloquem. Eu, por lo que vejo aqui, só há 76 pessoas que colocaram me gusta. Então, eu les pido que coloquem, eu creio que sim vale a pena para poder incentivar outras pessoas a também participar do curso.
Muito bem, muito interessante. Todos gostaram do Botafumeiro, realmente é inovidável para os que já estiveram aí. Estava aí, algumas pessoas que estão acompanhando, estávamos juntos quando, no ano 2016, fizemos uma peregrinação, tivemos a graça de conhecer aí em Santiago, e justo aquele dia colocaram a funcionar o Botafumeiro. Não são todos os dias que colocam, são só alguns dias. Muito bem, então vamos volver a nosso tema. Se acuerdan que estávamos falando de que encontramos nas Sagradas Escrituras algumas formas de falar de Deus, e isso nos identifica que existem textos escritos em épocas diferentes, e por isso estamos falando de la teoria documentária de Julius Wellhausen. Bem, então nisso estávamos e vamos volver aqui. Bem, então habíamos falado da primeira forma, que é a forma mais antiga, a forma Elohim, pero a segunda forma que vamos encontrar é Yahvé. Yahvé só vai aparecer no livro do Éxodo. Vocês se recordam quando Moisés, aqui está representado na ilustração, Moisés que está vendo a sarça ardiente, que Deus aparece para ele e le dá a missão de libertar al pueblo. Então Moisés lhe pergunta a Deus, pero qual é seu nome? Se a gente me pergunta, que vou dizer? Porque, claro, nessa época, os deuses paganos tinham nomes. Então Moisés, que todavia não havia entendido completamente a unicidade de Deus, pergunta o nome de Deus. E é interessante que Deus não lhe dá um nome, sino que Deus lhe dá uma definição de aquilo que Ele é. Mas que o nome de Deus manifesta o significado de seu próprio ser, porque a essência de Deus, afirma Santo Tomás de Aquino, é existir. Por isso que Deus disse, Eu sou. Em grego se traduz, Eu sou aquele que és. Portanto, a definição que Deus dá não é propriamente um nome, sino a definição de Deus. Vocês se recordam, comentamos isso em uma classe anterior, e algumas pessoas perguntam aí, Jeová, de onde é venido Jeová? Jeová, no século VI depois de Cristo, no século VI depois de Cristo, ojo, não é antes de Cristo, século VI depois de Cristo, a escola masorética, os masoretas, por ordem dos fariseus, colocam as vocais em el hebreu, porque não havia as vocais. E no momento de colocar as vocais em la palavra Yahvé, que só tinha consonantes, eles sumaram Yahvé com Adonai. E daí ha saído Jeová. Que alguns escrevem assim, outros escrevem assim. Não, Jeová. Isso foi utilizado, depois foi publicado por primeira vez em 1271, na obra Pugio Fidei, e depois, no século XVI, os protestantes começaram a utilizar essa forma. No século XIX, os chamados estudiosos da Bíblia utilizaram esse nome e cambiaram de nome por um nome que utilizam hoje, que é os testigos de Jeová. E daí nasce essa utilização de Jeová. Sin embargo, o que encontramos nas Sagradas Escrituras é Yahvé, e é exatamente isso que está escrito nas Sagradas Escrituras, que significa Yahvé, Eu sou. A primeira forma, Elohim, a segunda forma, Yahvé. Então, Deus disse, Yahvé, o Deus de seus pais, de Abraão, de Isaac e de Jacó, me ha enviado. Esse será meu nome para sempre. Sin embargo, vamos encontrar a expressão de Yahvé já no Gênesis. Ojo, a declaração de Yahvé, a revelação do nome de Yahvé se dá no Éxodo, não no Gênesis.
Pero como aparece Yahvé en el Génesis? Hay dos cosas que levar em consideração. La primera, muy importante, que la tradición antecede a la escritura. La tradición antecede a la escritura. Portanto, las tradiciones que compõem as Sagradas Escrituras são anteriores a lo que está posto por escrito. Aqui na palavra de Yahvé encontramos isso claramente, porque as tradições de Adão, de Eva, de Caim, de Abel, etc., todas essas tradições foram sendo passadas de pessoas a pessoas. Pero no momento que se põe por escrito, foi depois da revelação a Moisés. Então, por isso se atribui incluso a Moisés a posta por escrito. É posterior a todo o evento de Moisés. Então, aqui já encontramos uma primeira coisa bastante interessante e bastante importante, a precedência da tradição como palavra de Deus. Depois essa tradição vai ser colocada por escrito, incluso, e se está falando de Adão, se está falando de Eva, se está falando de Abraão, de Isaac, de Jacob, e se está utilizando uma expressão que é posterior a todas essas pessoas, uma expressão que nasce com Moisés. Portanto, essa é a primeira coisa importante. A segunda é que vemos que há tempos diferentes, um tempo que se utilizava Yahvé, outro tempo que se utilizava Elohim, e outro tempo que se utilizava a junção de los dois, Yahvé, Elohim, que normalmente se traduz como Yahvé, Deus. Na Sagrada Escritura, sobretudo na Bíblia de Jerusalém e outras traduções, encontramos essa forma, Yahvé, Deus. Bem, essas diferenças han conduzido à chamada teoria documentária. Então, essa é a teoria documentária, vai nascer exatamente do estudo das dúvidas suscitadas por essas diferenças que encontramos no Gênesis. E essa teoria documentária, como eu expliquei para vocês anteriormente, se atribui a Julius Wellhausen, que tentou reconstruir a história da religião de Israel. Pero, ojo, e vamos prestar atenção nisto. Estamos citando a teoria de Julius Wellhausen, não significa que eu estou de acordo com ele. Não significa que estou de acordo com ele. A teoria de Wellhausen se basa não em documentos arqueológicos, sino em observações linguísticas. E por isso ha provocado muitas críticas a seu sistema. É bastante criticado, pero, apesar de ser muito criticado, é bastante utilizado também. Se você vai ler a Sagrada Escritura, a própria Bíblia de Jerusalém, essa que temos aqui, que estamos utilizando no curso, em los pés de página, vocês vão encontrar muitas vezes a menção, o texto sacerdotal, o texto eloísta, o texto javista, então vocês vão encontrar essa citação. Portanto, apesar de que muitos autores o criticam, se acostumou a utilizar esta separação feita por Wellhausen. Wellhausen estava impregnado de racionalismo da teologia liberal protestante. O que significa isso? Racionalismo. Vocês sabem que existe a fé e a razão, e o Papa Juan Pablo II é muito claro nisso, quando ele disse que a fé e a razão são as duas alas por las quais conhecemos a Deus. Agora, quando o ser humano só crê em la razão e não aceita a fé, se queda em el racionalismo. Portanto, não vai poder compreender perfeitamente as coisas. E nessa época, depois da Revolução Francesa, do fenômeno da ilustração, do enciclopedismo, coisa que vocês já estudaram no colégio, aí, em seus estudos, vocês sabem perfeitamente que foi a Revolução Francesa, que foi o enciclopedismo, que foi a ilustração, começa a haver uma tendência muito grande para o racionalismo. E esse racionalismo vai influenciar tanto a Igreja Católica quanto a los teólogos protestantes. E vai surgir entre os teólogos protestantes o que chamamos a teologia liberal protestante. Essa teologia liberal protestante é criticada incluso por los próprios protestantes. Se vocês entram, eu para poder ver o que eles pensavam, eu busquei um pouco algumas páginas de protestantes. E os protestantes criticam essa teologia liberal protestante porque
é uma teologia racionalista. Os principais autores, sobretudo, é Schleiermacher, que seria o primeiro. Vamos pôr aqui escrito, Friedrich Schleiermacher, em 1799, ele dá início, digamos assim, com um documento que ele escreveu nessa época. Schleiermacher era protestante, era luterano, e depois vão vir outros nomes, Reimarus, Harnack, Bultmann e vários outros. Eram pessoas que queriam desmitologizar as escrituras e, portanto, usar o racionalismo para as escrituras. Bem, e, portanto, neste período, Julius Wellhausen pertence a esse tipo de pensamento e tinha uma teoria evolucionista da religião basado nos princípios de Hegel, que também você sabe que Hegel é anterior ao marxismo, pero é quem dá muitos passos para a filosofia marxista, e por seus princípios eles pensavam que a religião monoteísta de los judíos era uma evolução simplesmente, não pensavam em la revelação. Daí vem o erro del modo de pensar de Wellhausen. Bem, apesar de todos esses erros, apesar de ser rechazada por a maioria dos autores, é muito utilizado, como eu dizia, e por isso convém conhecer. Necessitamos conhecer. Apesar de que não estamos de acordo, creio que isso já quedou claro para vocês, não estamos de acordo com essa teoria, com o modo como ele pensa, pero sim devemos reconhecer que existem trechos de tempos diferentes no Pentateuco. Podemos pensar que esse trecho pertence a uma figura ou a outra, aí sim podemos entrar os biblistas para discutir. Pero vamos utilizar o sistema de Wellhausen porque está sendo utilizado atualmente por todos os autores e está nas traduções de todas as Bíblias. Vamos conhecer um pouquinho, temos uns minutitos mais. Então, para Wellhausen, em seu sistema, o Pentateuco seria resultado da união de 4 documentos. Quais seriam esses 4 documentos? O primeiro seria já a fonte já vista. Normalmente se representa com uma rota. Uma rota, porque vem Yahvé, normalmente em outros idiomas pode escrever com uma rota, e portanto rota seria o que mais simboliza a letra hebreia. Nós em espanhol utilizamos a Y, pero em alemão e outros podem utilizar a rota, então por isso se representa com a J. A rota, portanto, seria a fonte já vista. A fonte eloísta está com a letra E. Então é fácil de saber, porque eloísta, você já sabe a diferença, Elohim e Yahvé. A fonte sacerdotal está em P por el alemão. Los que são, se há alguém aqui que sabe alemão, pode pôr aí como se diz sacerdote em alemão, Priesthaus, um nome assim, não me acordo exatamente, pero é parecido com o inglês. Em inglês é Priest, não? E em alemão é uma palavra um pouco mais larga. Se alguém que sepa alemão pode pôr aí, por favor. Então, a fonte sacerdotal se escreve a letra P. E, por último, a fonte chamada deuteronomista. Então, a ideia de Wellhausen, o Gênesis e os livros do Pentateuco foram escritos por grupos diferentes. Um grupo que ele chama de Yavista, seria o mais antigo. Outro grupo chamado Eloísta, outro grupo chamado Sacerdotal, os sacerdotes, e outro grupo chamado Deuteronomista, ou Deuteronômio. Por fim, denomina a fonte Q, de 4, a fonte sacerdotal, que faz referência às 4 alianças mencionadas no documento sacerdotal. Portanto, não vamos confundir a fonte Q com a fonte Q do Novo Testamento. Então, ojo para não confundir com a fonte Q do Novo Testamento. São duas coisas diferentes. Hein? A fonte Q do Novo Testamento é uma hipótese de formação do Novo Testamento e não tem nada a ver com esta que estamos falando aqui. Vamos conhecer um pouquinho rapidamente sobre o tema. Então, primeiro, a fonte de vista. A fonte de vista é a fonte mais antiga, é considerado os textos mais antigos das Sagradas Escrituras, e exatamente o primeiro livro que o primeiro capítulo que hemos leído é sacerdotal.
o segundo capítulo do Gênesis é considerado de la fuente yavista. Se utiliza aí a palavra hebrea Yahvé, por isso yavista, porque se utiliza sempre Yahvé para dizer o nome de Deus, em consequência, evidentemente, daquilo que foi declarado por Deus en el Sinaí. Esse grupo é o mais antigo. Normalmente os autores lo ubicam mais ou menos a 950, 1000 anos antes de Cristo. Portanto, seria os escritos mais antigos de las Sagradas Escrituras perteneceriam, portanto, à escola yavista. Yavista seria o mais antigo. Seria o primeiro que recorreu aos relatos de la tradição, os relatos que eram contados de padre a hijo, de família entre família, de geração a geração, e colocado por escrito bajo um ponto de vista religioso. Por exemplo, o capítulo 2 de Gênesis é evidentemente de corte yavista. Então, se vocês podem correr depois o capítulo 2 de Gênesis e vão ver como é de corte yavista. É mais antigo, entra mais em detalhes, descreve todo o tema do pecado original, a criação do homem, a criação da mulher a partir da costila do homem, etc. Diferente do capítulo 1. Incluso uma coisa interessante, porque repite ideias do capítulo 1. Nós leemos juntos o capítulo 1. Deus criou ao homem, varão e mulher los criou. Listo. O capítulo 2 repite a criação do homem, pero com todos os detalhes que nós já escutamos falar, da costila de Adão, etc., etc., que nasce da mulher, tudo isto. Então, o que temos aqui? Um autor que escreve o capítulo 1, outro autor que escreve o capítulo 2, segundo a teoria documentária. O primeiro seria sacerdotal, como vamos ver posteriormente, e o segundo seria o autor yavista. Segundo a fonte chamada Eloísta. Se denomina assim porque quienes lo escreveram usavam a palavra Elohim para dizer o nome de Deus. Uno pode pensar, então esses são mais antigos? Não, não são mais antigos. Isso se ha dado exatamente um pouco depois, quando houve a divisão de los reinos del norte e del sur. O reino del norte se começou a utilizar mais a expressão mais antiga, Elohim. E, portanto, os textos que são atribuídos à tradição eloísta seriam os textos um pouco menos antigos, para dizer assim, uns 50 anos mais tarde que a escola yavista. Com o passar do tempo, as tribos do reino de Judá foram variando, as versões da tribo de Israel, então foram variando, e essas variações substanciais deram origem a uma nova fonte, segundo esta teoria. Portanto, temos a escola yavista, a escola eloísta. O Deuteronômio, fonte deuteronomista, por volta do ano 550 a.C. Mire que aqui já seria quando? Vocês se recordam bem que já falamos sobre isso. Há 2 exílios de Babilônia. Um que vai estar por el ano 750 e outro por el ano 500 e pouco. E, portanto, aqui que vamos encontrar que depois do exílio de Babilônia, quando se encontra o Deuteronômio, hemos falado isso ao início, vai surgir essa fonte chamada deuteronomista, que dá mais importância aos detalhes, às leis, aos mandamentos e às normas. E por último, a fonte chamada sacerdotal, que seria depois já do exílio. As tradições foram modificadas por los presbíteros ou sacerdotes, aí a letra P, depois da destruição dos reinos de norte e sul e da cautividade de Babilônia. Assim apareceram os livros de Crônicas, Esdras, Neemias e outros. Bem, então aqui, só para recordar, estamos quase no horário, para a teoria documentária, o Pentateuco foi formado por 4 escolas ou por 4 grupos. Seria a fonte yavista, eloísta, deuteronomista e sacerdotal. Bom, isso aqui podemos passar. Vamos ver também essas repetições. Aqui, por exemplo, relato de Páscoa e alguns dos 10 mandamentos. Encontramos repetições exatamente por isso. Mas eu queria, para finalizar, mostrar para vocês esse quadro sinóptico
que pode nos dar uma ideia. Isso está no texto, vocês podem baixar o texto e podem encontrar aí. Então, com isso vamos finalizar. Aqui, para que possam entender o gráfico, vamos poner, fazer um câmbio aqui. Então, para que possam entender bem o gráfico. Aí em cima, vocês vão ver fonte de avista, fonte eloísta, fonte de Deuteronômio e fonte sacerdotal. Então, aí de avista, as raízes estão horizontais, eloísta, verticais. Depois de Deuteronômio, esquerda para direita e sacerdotal, direita para esquerda. Então, em Gênesis, se divide em duas partes. A primeira parte, que são os orígenes da humanidade. Vocês se acordam que hemos visto isto, a pré-história sacerdotal, estaria escrito por a fonte sacerdotal e por a fonte de avista. Essas duas solo. A parte da história dos patriarcas, já vamos ter tanto a fonte sacerdotal, quanto a de avista, quanto a eloísta. Assim também vamos ter a saída de Egipto, Éxodo. Em Levítico, vocês vão ver aí no gráfico que há várias partes. Então, uma primeira parte seria escrito por a fonte de avista, uma segunda parte por la eloísta, outra vuelve a encontrar uma parte de avista. Nos capítulos 32 e 34 há uma inserção aqui, eram praticamente só a fonte sacerdotal, há uma inserção de eloísta e de avista, e assim vocês podem depois descargar o texto e mirar esse gráfico para que possam entender melhor essa divisão segundo a proposta de Wellhausen. Muito bem. Então, já estamos em nosso tempo, já terminamos. Se parece que desta vez não há nenhuma pergunta, então não temos nenhuma pergunta. Havia uma pessoa que havia feito uma pergunta na semana passada com uma dúvida sobre escatologia semítica, mas isso vamos responder em outro momento, porque não há importância para a hora, para este momento. Vamos fazer a oração, então, para finalizar. Agradeço a todos, a vocês por acompanhar. E les recomendo, claro, que é uma classe com bastante teoria, que revisem o texto. Revisem o texto porque é bastante interessante. Eu falei de uma maneira um pouco rápida, para que podamos guardar essas 4 fontes, podemos guardar o tema inicial da criação como obra trinitária. Em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo. Amém. Deus te salve Maria, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora Auxiliadora, ruega por nosotros. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, una alegría estar con todos ustedes, que la Virgen Santísima esté en el corazón de cada uno de ustedes. Salve María.